ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E o projeto que nós começamos, nós estamos em trabalho, nós não fazemos tudo de uma vez, como o pastor Val tem pedido as ofertas aqui, não é porque a gente é enrolado, é porque a gente caminha mediante a fé e, de certo modo, com a condição nossa. Mas nós, rapidamente, eu queria que seja esse mês ainda, eu quero que seja esse mês, tá? A minha fé está projetada que seja para esse mês, nós concluirmos a mudança das portas aqui da igreja. Ok? Mas se caso não aconteça esse mês, até a festividade da igreja, nós estaremos com essas portas aí mudadas, em nome de Jesus. Vamos colocar 2 portãozão aí de 3 de altura, com uns 2,20 cada um, abrindo, para ficar até mais fácil para as irmãs, mulheres que for estar trabalhando. E mais bonito, né, irmão? Essa porta aí já não existe mais, já está fora de moda. Então nós vamos estar fazendo isso, estou dando a satisfação para você entender que a sua contribuição, além do aluguel, da programação, tem o objetivo de melhorar esse ambiente aqui, também em nome de Jesus. Pelo menos mais 2 ventiladores, né? Voltou o calor, estou vendo algumas pessoas abanando aí, nós vamos colocar mais 2 ali atrás. Nós vamos melhorando em nome do Senhor. Enquanto isso, vamos trabalhando com o que temos. Livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Livro de João, capítulo 6. Eu vou ler um trecho maior, gostaria que você prestasse bem atenção para você entender essa mensagem. Geralmente eu não ministro na ceia, eu deixo a liberdade dos outros pastores, mas eu fiquei com saudade de ministrar na ceia, né, irmãos? Não vou falar que Deus me mandou, não. Fiquei com saudade de ministrar a ceia, e aí perguntei quem que ia ministrar, se o pastor Júlio já tinha pedido a alguém, falou que era ele, e nós trocamos. Então domingo que vem o pastor Júlio estará ministrando aqui a palavra do Senhor, e hoje vocês me suportam em nome de Jesus. João capítulo 6, a partir do versículo 25, eu quero que você preste bem atenção, e o Espírito já vai trabalhando, vai estar fluindo aí com aquilo que tem necessidade em nome de Jesus. Quero que você preste atenção que nós vamos explicar esse texto aí. Acompanhe na sua Bíblia, se tiver uma caneta, já deixa aí para você marcar aquele versículo que bateu assim no seu coração, que Deus trabalha dessa forma. Vamos ler então. João 6 e 25. Preciso perguntar ao meu cinegrafista, está tudo ok? Muito obrigado. Encontraram-no do outro lado do mar. Perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscai não pelos sinais miraculosos que viste, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. Perguntaram: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: credes naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinais miraculosos o Senhor vai fazer para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes o pão do céu. Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai, quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vive em mim não terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Como porém eu vos disse, vós me vistes e contudo não credes,
todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançará fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam entre os judeus, porque disseram, eu sou o pão do céu. Dizia este, não é Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como que ele diz que desceu do céu? Respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus, todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, só este viu ao Pai. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si, como nos pode dar este homem a sua carne para a gente comer? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tem a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Compreendendo que os seus discípulos queixavam a respeito do que ouviram, disse Jesus, isso deixa vocês escandalizados? Que aconteceria então, se visse o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem, porque Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu, é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim senão pelo Pai for concedido. A partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andava mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12, não queres vós também ir embora? E respondeu Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Amém, querido? Estende sua mão para cá. Pode ficar sentado, só estende sua mão para cá. Em nome de Jesus. Ora agora para Deus me usar para falar com você. Peço o Senhor para me abençoar. Peço o Senhor para revelar o que você precisa. Peça ao Senhor em nome de Jesus. Ó Senhor, eu recebo a oração. Não são todos que estão orando, mas eu recebo a oração em nome de Jesus. Que o Senhor concede graça. Eu preciso do Senhor.
A igreja precisa do Senhor. Nós precisamos deste pão que desceu do céu e está entre nós. Amém. E graças a Deus. Queridos, preste atenção. É um texto de fato um pouco longo, mas para quem não leu a Bíblia essa semana, dia nenhum, não precisa olhar para ninguém do lado, então convém que a gente faça uma leitura mais tensa para a gente, recuperar, tentando recuperar o tempo perdido. Preste atenção em nome de Jesus. Se alguém ficar com sono, levanta, irmão, dá um tapa no rosto, joga uma água ali. Hoje é inaceitável ver alguém cochilando aí, pelo amor de Deus. Ok? Não vou chamar você pelo nome. E não adianta fechar os olhos para mostrar que você está envolvendo no mundo espiritual, porque eu conheço. Ok? Olhinhos bem abertos, olhando, e nós vamos trabalhar junto pela palavra do Senhor. Livro de João, capítulo 6, que nós acabamos de ler, acontece muitas coisas interessantes para a gente aprender. Muitas coisas. Eu comecei a ler a partir do versículo 25, mas se a gente retroceder um pouco, nós vamos entender que esta história foi o maior registro das palavras de Jesus é esse texto aqui de João, onde Jesus mais fala diretamente. E antes de Jesus falar, nós percebemos que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães. Estava lá no deserto, vocês conhecem a história, estava faltando alimento, Jesus pega os 5, 2 peixinhos, multiplica e alimentou. O povo ficou doido. Quando o povo viu Jesus fazendo aquela multiplicação, irmãos, eles cresceram num desejo grande de estar com Jesus. E a Bíblia fala que depois que Jesus fez esse trabalho de multiplicação dos pães e dispensou a multidão, os discípulos entrou no barco, veio aquela tempestade, Jesus encontrou com eles. O povo só veio para casa pensando assim, nós não podemos largar esse Jesus, nós temos que estar onde ele está. Parecia bom a ideia deles. É por isso que no versículo 25, eu comecei a ler com vocês, que eles perguntam, mestre, como o Senhor chegou aqui? Porque depois que Jesus multiplicou o pão e mandou os discípulos embora, ficou lá ainda, depois foi de madrugada, a multidão foi embora, no outro dia o povo já levantou querendo estar com Jesus. E aí o povo foi numa cidade, Jesus não estava, foi em outro, Jesus não estava, e o povo correu a Cafarnaum a procurar Jesus. A Bíblia é clara no versículo 24, eles foram procurar Jesus, procurando, já tinham percorrido cidades, eles atravessavam, não, Jesus não está aqui não, procuravam, encontraram. E quando eles encontraram, eles perguntaram, como que o Senhor chegasse aqui? A pergunta dos discípulos, como que o Senhor chegasse aqui, não é uma pergunta que mostra um desejo espiritual. Aquela multidão estava perguntando o seguinte, o que é que nós perdemos? O Senhor multiplicou hoje aquele pão para todo mundo, peixe para todo mundo, uma coisa fantástica, e nós procurando, e agora já tem uma turma com o Senhor, qual é o outro milagre que o Senhor fez? Será que nós perdemos alguma coisa? Será que o pão de hoje foi, sei lá, com recheio de doce, ou foi pão de doce? O Senhor fez alguma coisa, fez um pão com ovo? Qual que foi o milagre? O povo estava querendo o alimento da carne, o saciar do estômago, e estava com raiva, pensando, eu perdi alguma coisa. Ontem a gente fez um churrasco aqui em relação à turma de louvor, tá? A turma do estudo, tá, irmãos? A turma de louvor ignora isso, a turma do estudo, porque senão o pessoal do louvor já dá briga, eu não estava sabendo. A gente tem um estudo no sábado, então a gente que estuda aí no sábado, que a gente já está um tempo, reuniu para fazer uma confraternização. Então, você já viu quando você já come muito, muito, aí no finalzinho ontem saiu um coraçãozinho assado. E todo mundo fala assim, nossa, eu já estou cheio, e já puxava assim, pegava uns 4, e o outro falava assim, não, já chega. Aí eu chegava mais perto, como? Já, então daqui. E eu já falava. Então é isso que a multidão estava. O Senhor fez aquele milagre fantástico, agora o Senhor chegou aí, a gente não está sabendo de nada e olhando, o que o Senhor fez dessa vez? Foi fatia, foi alguma coisa e tal, o povo estava querendo saciar. E quando Jesus percebe que o desejo da busca foi sincero, eles buscaram até encontrar, foi sincero, presta atenção. Mas o motivo não foi, porque quando eles perguntam como chegou, Jesus sabia que era por interesse somente da comida. Olha o que Jesus fala com ele.
Em verdade vos digo que vocês me buscam não pelos sinais, mas porque comeu até não aguentar mais. Esse é o sentido, comeu até fartar. Vocês comeram tanto pão e tanto peixe ontem, sem miséria, que vocês ficaram tão arados com a comida, tão sem educação para alimentar mais, e vocês estão me procurando numa tentativa de preguiça, de deixar de suar para arrancar o pão da terra, e está querendo que eu trabalhe para vocês, alimentando vocês agora, como preguiçosos, como covardes, fazendo milagres. Jesus questiona agora a busca e o ato de ter encontrado, porque o sentido da busca foi simplesmente natural. Pastor Walter lembrou hoje aqui, enquanto ele ministrava, que nós falamos domingo passado, que Deus tem bênção para todos, e as bênçãos são do nível natural, comida, o cara que sai para o trabalho, não teme a Deus, não ora, não respeita nada, mas ele sai para o trabalho, final do mês ele recebe. Isso é uma bênção natural de Deus, porque se não fosse a bênção natural, ele não sairia, ele não moveria o corpo, amém, queridos? Mas chega o momento que até a bênção natural, ou até mesmo a bênção natural de Deus, ela cessa. Quanto à busca natural, nunca passa do desejo de saciar o estômago. É o que eu gosto de dizer: de ti o Senhor espera coisas melhores. De ti o Senhor espera um nível diferenciado. E Ele vai esperando, 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 e Ele cansa, não porque Ele está cansado de esperar, porque Ele é eterno, e eternidade Ele é Deus. Mas chega um momento que é como diz assim: desperdício de tempo, crer que você pode fazer coisas melhores, porque a sua mente não desperta, o teu espírito não desenvolve. Todo ano a mesma coisa, toda semana o mesmo jeito. Quanto tempo eu tenho esperado para que você me busque por uma comida espiritual? Quanto tempo eu tenho desejado que a sua oração ela suba do nível? Quanto tempo eu desejo que o teu louvor envolva um pouco mais e seja mais acertado do que os acordes que você faz. E aí a espera do Senhor cansa, e é onde acontece uma fatalidade. Alguém me compreende, querido? Lendo essa passagem, então, eu pude perceber que existem 3 níveis de pessoas que procuram a Deus. 3 níveis. Primeiro nível, o carnal, o do estômago. Porque Jesus disse: procuraste a mim não por causa do milagre, nem por causa da palavra de vida eterna. Vocês me procuram porque comeu ontem até fartar, comeu até não aguentar mais. É isso que Jesus está falando. Primeiro nível de pessoas, os que procuram o Senhor até fartar. Só procura porque sabe que Ele é Deus, Ele é bom. Só não vai num terreiro de feitiçaria e fazer a cabeça com demônios, porque sabe que Deus é melhor do que Satanás, e nem Satanás não tem bondade nenhuma. Ele só procura o Senhor Jesus porque sabe, ele tem convicção que Ele vai dar uma bênção para ele natural, porque Deus abençoa todos, e ele não passa desse nível, não vai um passo além, entra ano e sai ano, ele continua o mesmo. O microfone está alto, irmão. Então ele é uma pessoa natural. São 3 níveis de pessoas que buscam a Deus. O primeiro é o natural. É só para o Senhor abrir a porta do trabalho, é só para o Senhor me dar o alimento, é só para o Senhor curar da enfermidade, é só para o Senhor dar o sustento, é só para o Senhor trabalhar na vida sentimental, é só para o Senhor reatar as alianças. Eu quero o Senhor fazer essa campanha porque eu preciso de uma promoção, eu preciso de uma saúde, é só esse tipo de bênção, é só esse tipo de oração. Não passa desse tipo, não passa desse nível. É natural, natural na busca, natural no desejo, natural no coração. São os bidões, só suga as coisas. Esse é o primeiro nível de pessoas que buscam o Senhor. Não vou dar exemplo desse tipo de pessoa, vocês já entenderam, para mim ganhar tempo. O segundo nível de pessoas que Jesus queria que eles tivessem, que Jesus disse assim: olha, vocês me procuram não pelos sinais. Jesus disse assim:
como eu queria que vocês estivessem me procurando, pelo menos porque vocês creram no milagre e sabem que eu posso ir além e que vocês podem também usufruir de uma coisa maior. Segundo nível, as pessoas que buscam o Senhor pelos sinais, porque crê no milagre, é convicto de uma coisa maior. Jesus disse para eles: vocês me procuram por causa do primeiro nível, só quer encher a barriga. Quem dera se vocês me procurassem pelo menos pelo sinal que eu vi. Quem dera se vocês tivessem despertado o Espírito seus e tivessem crido que eu de fato que fiz o milagre, continuo fazendo, vou fazer, vou realizar e posso elevar vocês a um nível maior. Quem dera se vocês me procurassem pelo menos pelo milagre, crendo que eu que faço direto, todo dia, eternamente, e mesmo quando morre, não termina, porque eu ressuscitarei no último dia. Jesus repete isso 4 vezes. Eu ressuscitarei no último dia, eu ressuscitarei no último dia. O Pai me deu para que eu ressuscite no último dia. São 4 vezes que o Senhor repete isso. O Senhor está dizendo: eu queria que vocês me procurassem, não apenas para o saciar a fome, não apenas para a questão de veste, não apenas para a questão de cura, não apenas para a questão de família, não apenas para a questão dos seus filhos. Eu queria que vocês crescem em mim como o Senhor que realiza milagre, que entra na atmosfera natural e faz a divindade apoiar e assentar no mundo terreno. Eu queria que vocês rendessem a mim com essa visão: eu sou Deus do milagre. Parece muito bom esse nível, né, irmãos? E é. Mas ele não é o nível 3. Ele não é o nível 3. Existe um outro nível. Existe um outro nível. Existe um nível daqueles que procuram o Senhor porque foi trazido pelo Pai. Porque ouviram a palavra e conseguiu discernir que a palavra de Jesus, essa que eu estou falando para vocês, é palavra de vida e de paz. E consegue projetar, recebendo e ouvindo a palavra, consegue crer, imaginar e viver uma comunhão com Deus mediante a fé. Esse é o terceiro nível. Agora, olha que interessante. Quem está no nível da carne, só está no nível da carne. É só comida, é só oração, é só cura, é só milagre, é só trabalho, é só emprego. É só isso. Não passa desse. Quem está no nível do milagre sabe que Deus é o Todo-Poderoso. E o nível do milagre te deixa assim, ó. Esse é o nível do milagre. Ok? O nível do milagre é o nível do sobrenatural. O nível da carne não. O cara chegou: é comida, come aí, irmão. É de quem? Não quer nem saber, come, só aproveita, senão acaba. Esse é o nível da carne. O nível do milagre, a pessoa chega e fala: quem realizou isso? Foi o Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Que fantástico. Só Deus podia fazer isso. A pessoa fica num estado de transe, no momento que ele viu algo. Ele esqueceu da fome. Ele esqueceu da necessidade. O milagre chama a atenção. Ele te eleva. Quem está no nível do milagre recebe as coisas do nível da carne. Ok? Porque o Senhor vai sustentar os seus e abençoa até mesmo quando você dorme. Agora, quem está no nível do milagre não atinge o terceiro nível, que é o nível de viver pela fé. Ele fica, nossa, ó Senhor Jesus. Mas pode acontecer que na dificuldade, ou quando o Senhor não realizar o milagre de novo, ele pensa: foi bom enquanto durou. Também eu fui acreditar também naquele negócio todo. O nível do milagre não garante o nível da fé. O nível da fé, que é o terceiro, garante o primeiro e o segundo. Porque o nível da fé já chega assim: Deus está aqui. Aí o Bruno, que está no nível do milagre, fala assim: você está ficando doido, pastor? Está aqui como? Não teve multiplicação do pão. A água não moveu ainda.
A mulher do fluxo de sangue não foi curada. O paralítico não andou. Ele não mandou Lázaro vir para fora. Cadê o milagre? Como que o senhor está falando que Deus está aqui? O Bruno, que está no nível do milagre, precisa de ver para quê? Quem está no nível da fé, irmão, no nível do Espírito, tudo para ele já é a presença do Senhor. Ele está no nível da fé, ele fala assim: o irmão entrou aqui hoje, saiu da casa dele, arrumou, tomou um banho, entrou no carro, não morreu no caminho, foi Deus que abençoou. As crianças entraram, receberam oração. O Senhor cancelou morte aqui, ó. A oração que o pastor Júlio disse, vai ser pessoas importantes na sociedade. Já está concebido, realizado em nome de Jesus. O nível, irmão, você não precisa de ver o espetacular. O sobrenatural está acontecendo o tempo todo. Quem está no nível da fé atinge o nível do milagre, ele anda o tempo todo dando graça e reconhecendo. Ele não vê, ele glorifica. Ele não entende, mas ele aceita. Ele não compreende, mas ele se curva e obedece. Esse é o nível da fé. Está difícil para ele, contudo ele adora. Não tem resposta, ele continua. Isso é nível do terceiro nível do Senhor. Ele não depende de tocar, de pegar, de sentir e para dizer verdadeiramente esse é Deus. Quem está no livro do milagre precisa. E quem está no livro da carne nem passa por esse processo. São os três níveis que o Senhor descreve aqui. Alguém me ouve, irmãos? Alguém com sono? Ótimo. Aí o Senhor vai trabalhar isso com ele. Olha para vocês perceberem comigo o que é um nível da carne. Eu disse para você que essa multidão aqui, ela tinha acabado de receber o milagre do pão, amém? 5.000. Quando Jesus fala com eles, que eles procuraram simplesmente para saciar, se acredita, irmãos, que o povo acabou. Irmão, imagina aí, 10.000 pessoas, alguns chegam a 20, mas entre 10 a 20 mil pessoas foi alimentado com 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus encontra eles no outro dia, e Jesus questiona, olha o que eles falam. Jesus fala assim, ó: vocês me procuram pela comida, não é nem pelo milagre. Aí Jesus fala: vocês deveriam procurar por questões eternas. E eles fazem uma pergunta no 28. Antes eles fazem: que faremos para executar as obras de Deus? Que faremos para executar as obras de Deus? Olha o que Jesus fala no 27, olha: trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus está falando agora de eternidade, certo? A pergunta deles é: e o que faremos? Jesus disse: vive eternamente. E eles perguntam: o que faremos? Eternidade, eles perguntam: o que eu devo fazer? Eternidade, eles perguntam: o que eu devo levantar? Quanto que eu devo contribuir? Presta atenção aqui. Quem está no nível da carne sempre tenta pagar a Deus por alguma coisa. O que faremos para alcançar a eternidade? É uma pergunta errada. Por que está no nível da carne? Jesus diz: vocês deveriam procurar algo de eternidade. E eles perguntam: o que nós fazemos? Eles estão dizendo o seguinte: qual que é o ritual que eu devo seguir? Qual que é o processo que eu devo fazer? Me faça, me diga, me informe, que eu vou cumprir, o Senhor me dá a eternidade. O homem na carnalidade sempre tenta barganhar com Deus, é comprar. Ele não aceita de graça, porque de graça para ele não fica orgulhoso dizendo: eu cumpri, eu realizei. O de graça para ele incomoda ele. Quando Jesus disse eternidade, eles perguntam: o que eu faço? E Jesus nem gasta tempo, ele só diz assim, ó: credes naquele que o Pai enviou. É isso que eu quero que vocês façam. Se fosse hoje nosso, né, irmãos? Alguém perguntar assim: pastor, o que eu faço para a vida eterna? Eu faço assim: ó, primeiro você vai na igreja, escuta a palavra, aceita Jesus, levanta a mão, vai para frente, tem a confissão, larga todo tipo de pecado, participa do batismo. Não, tem que ver a questão, como que está a sua vida conjugal, se tem algum vício. Depois de participar do batismo, nós vamos trabalhar com ceia e nós vamos te acompanhar para acertar os seus passos direitinho. O que a pessoa ia responder? Não, depois eu volto. É o que nós fazemos. Senhor, o que eu faço para a vida eterna? Jesus disse: crede naquele que enviou. Jesus não entra em mais detalhe nenhum.
O trabalho é pelo Espírito. Credes naquele que Ele enviou. Quando você entender, pensar na vida eterna, entende que você é tão ruim, tão pequeno, que não tem trabalho para Deus entregar a você e falar assim, cumpra isso e isso certinho, que a vida eterna está na mão para você. A vida eterna já foi dada. O pastor Júlio falou que mediante a fé, você alcança ela em nome de Jesus. Ok, queridos? Vida eterna, salvação é imediato. Creu no Senhor Jesus Cristo, creu no Pai que o enviou, confessou, você é salvo. Agora, libertação tem processo. Aprenda a diferenciar estas coisas, ok? Salvação é na hora. Creu na palavra, creu no Evangelho, creu no Senhor Jesus Cristo, é salvo. Libertação tem processo. O povo foi salvo do Egito numa noite, mas teve que passar 40 anos para a questão de libertação. Salvação é imediato. É por isso que não é para obra. Se fosse por obra, nós estávamos enrolados. É pela fé. Agora, obra vai ter a ver com a nossa recompensa. Quem entendeu? E aí, depois que Jesus manda eles crer, irmãos, agora olha o que eles perguntam. Que sinal então o Senhor vai fazer para a gente crer? O Senhor não tinha acabado de alimentar eles com 5 pães e 2 peixes? Eles tinham acabado de participar dos maiores feitos de milagre da história. Comeram com 5 pães e 2 peixes, 10, 15 mil pessoas. E agora eles perguntam, qual milagre o Senhor vai fazer? E aí eles ainda dizem assim, ó, o que você vai fazer para nós? Que milagre? O que farás? O que você vai fazer agora para a gente acreditar no Senhor? Esse é o perigo de você não subir de nível, irmão. Quando nós não desenvolvemos, nós vamos conversar com Deus parecendo que Ele deve alguma coisa. Quando você não desenvolve, é para você entender níveis, não é para você vai identificar. Quem não desenvolve conversa com Deus é assim, olha o que o Senhor vai fazer para mim. Qual que é o milagre que o Senhor vai realizar para mim continuar indo na tua casa? Qual que é o milagre que o Senhor vai fazer para mim continuar dizimando e ofertando? Qual que é o milagre que o Senhor vai fazer para mim continuar fazendo as minhas orações? O que o Senhor vai fazer para mim dessa vez? Porque para a irmã ali, o Senhor fez a semana passada, né? Eu escutava isso direto há algum tempo aqui. Fulano de tal ali, o negócio está dando certo. Para o irmão ali, o negócio está fluindo. Agora, para mim, nada acontece. Eu continuo nessa mesma situação. Que milagre o Senhor vai fazer agora? Isso é um ser humano conversando com o próprio Senhor Jesus. Que milagre o Senhor vai realizar? É a pergunta deles. E eles dizem assim, porque Moisés que nós cremos nos deu pão. E Jesus fala com ele, não foi Moisés que deu pão, Moisés só orava. Quem mandava o pão era o Pai. O grupo de louvor só canta. Quem toca em você não é o grupo, é o Espírito. A palavra ministrada, ela surge efeito, não é porque é ministrada por um ou para o outro. Ela surge o efeito porque é a palavra de Jesus e ela é eterna. Pode um doente, um mendigo, pode um morador, pode um viciado subir, se ele lê esta palavra aqui e você atinar os seus ouvidos, o Senhor toca você, porque a palavra é vida. É isso que Jesus está dizendo, não foi Moisés, foi o Pai que concedeu. Para de atribuir a homens o que Deus tem feito a você. Não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o pastor, não é a comunidade, é o Pai das luzes que te abençoou. Para de trocar glória e de atribuir a homens aquilo que o Pai tem feito em favor da sua vida. É o que o Senhor ensina a eles. O Senhor está dizendo para eles, por mais de 1000 anos você tem dado a Moisés uma glória que não pertence a ele. Não foi Moisés, foi o Pai que mandava o pão todo dia de manhã para vocês. É Deus que alimenta você quando você dorme. Ele te sustenta, porque sono dá sustento. É Deus que te levanta quando você de fato tem energia e diz assim, hoje eu vou para o trabalho, hoje eu vou para a faculdade, hoje eu vou fazer as coisas. É o Senhor que te abençoou esta manhã. Ou você esqueceu do Salmo 46? O Senhor te ajudará, Ele vai te abençoar ao amanhecer. Levantou, o anjo já está do lado servindo, repreendendo o demônio, repreendendo o mal. Tirou a seta pela noite. É o Pai que tem abençoado você, amém, igreja? Deus que tem te abençoado. É Ele que tem dado aquilo que você precisa. Convém que nós venhamos reconhecer isso. Porque o Senhor Jesus, Ele fica triste quando não reconhece. Quando Ele curou 10 leprosos, os 9 foram embora, desesperado, doido, alegre pela cura. Só um voltou e Ele perguntou, não foram 10? Ele não perguntou à toa, Ele disse, cadê o agradecimento? Cadê? Eu não curei 10, só um voltou.
Seja grato a partir de hoje pelas coisas que tem em nome de Jesus. Um copo de água que você toma, dá graça em nome de Jesus. Seja grato a Deus. A ponto de alguém falar assim, mas que estatura, precisa fazer isso para tudo? Precisa. Para tudo precisa. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos adiantar. Já li esse texto todo, eu não consigo explicar versículo por versículo, a não ser que a gente ficasse umas 3 horas. Sei que você estaria muito animado se eu pedisse isso, mas não vou fazer. Queridos, e aí o Senhor Jesus vai dizer no Salmo, no versículo 47, acompanha comigo no 47, para me mudar aqui. Em verdade vos digo, que quem crer tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que de mim alimenta, por mim viverá. Você sabe por que Jesus gastou maior tempo falando isso aqui, irmãos? Porque Jesus olhava para aquela multidão e Ele queria que eles crescessem nele, desenvolvessem. Está com sono não, né, Gustavo? Estou vendo seu olho fechando. Estou de olho. Queridos, olha para cá. Se eu ver você ficando assim, ó, vou dar o grito. Lava o rosto. Palavra de ceia. Queridos... Eu assustei você, né, Gustavo? Desculpa, né? Você é de casa, é amigo, tá? É liberdade. Queridos, falei que ele está com sono e tremeu todo ali. O sono passa na hora, né? Queridos, Jesus estava querendo que essa multidão desenvolvesse. Jesus gastou tempo querendo que eles desenvolvessem. E qual foi o resultado? Quando Jesus falou, vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue. E eles disseram, como pode? Para começar, como pode o senhor falar que veio do céu se eu conheço seu pai, conheço sua mãe, conheço sua irmã, conheço seus irmãos? O senhor não é filho de José, o carpinteiro, não é filho de Dona Maria? O senhor fala que veio do céu? Pensa comigo. Na hora que Jesus foi multiplicar os 5 pães e 2 peixes, ninguém questionou isso, né? Na hora que Jesus foi multiplicar e conceder para eles a bênção, ninguém questionou. Agora, quando Jesus estava chamando ele para um nível de desenvolvimento maior, eles começaram a questionar o Senhor. Interessante isso. Nós conhecemos seu pai, conhecemos sua mãe, conhecemos os seus irmãos, e agora o Senhor fala que desceu do céu. E para piorar, o Senhor fala que nós temos que comer a carne e beber esse sangue. Isso é coisa de índio antigo, de canibal. Nós não somos assim, não. E eles falam assim, duro essa palavra do Senhor? Quem pode cumprir, comer carne, beber sangue? Um começou a falar com o outro assim, não, que negócio esquisito. Ontem estava até bom, multiplicando peixe, pão dentro do peixe, aquele trem doido, muito gostoso. Mas hoje, comer carne dele, beber sangue, ele desceu do céu. Esse filho de José é doido. Um dia faz milagre, no outro fica doido. A multidão começou a escandalizar, porque não consegue entender o nível espiritual. Escandaliza, irmão. Escandaliza, está cansado de ouvir algo espírita, fica cansado, fica nervoso. E a Bíblia fala que eles eram discípulos do Senhor, mas voltaram e falaram assim, não dá para ficar aqui não. Enquanto ficava multiplicando pão e peixe, a gente ficava, mas esse negócio de descer do céu e de comer carne e sangue, eu vou embora. E é interessante que Jesus não abriu mão. Quando eles disseram assim, ó, como pode comer carne e sangue? Jesus fala de novo, aquele que não come na minha carne, não bebe no meu sangue. Jesus fala, repete o versículo que Jesus está dizendo, nisso aqui eu não abro mão. Se você quer relacionamento com o Pai e que eu ressuscite no último dia, esse aqui não tem flexibilidade não, vai ter que comer da carne e beber do sangue. Só que Jesus explica que a carne e sangue é a palavra de vida mediante a fé. Mas eles não conseguem. Jesus não abre mão da ceia. Ele não abre mão da comunhão, da atitude de fé.
Quando eles disseram, como pode? Ele repete de novo, ele diz, a minha carne e o meu sangue têm a vida eterna, aquele que come tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele repete isso 3 vezes. O Senhor não abre mão do batismo e nem da ceia. É liturgia, é cerimônia, mas é mandamento, tem que ser feito. Amém, queridos? Tem que alimentar da carne e do sangue do Senhor. Pela fé. Essa é a palavra de carne e sangue do Senhor. E a multidão vai embora, e Pedro vai e pergunta. E Pedro fica com a multidão, e Jesus pergunta, por que vocês também não vão embora? Parte com eles. Vai embora com eles. E aí Pedro responde o que nós achamos maravilhoso. Para onde vamos? Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Eu posso não compreender em detalhes o que o Senhor está falando. Posso ter dificuldade para diferenciar carne e sangue de comer e alimentar, mas eu sei que a tua palavra tem vida eterna e vou ficar aqui com o Senhor. Nós não vamos nos afastar da tua presença. Amém, queridos? Agora, por que eu trouxe essa mensagem? Como eu queria compartilhar outras com você. Porque isso é mandamento da ceia. E a gente percebe coisas ruins, irmãos, que acontecem na igreja. Em 1 Coríntios, falando sobre ceia também, vocês conhecem já o texto. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 11... Paulo vai dizer que a reunião da ceia que acontecia antigamente era bem diferente de hoje, tá, irmãos? As coisas do Senhor vai mudando, né, devido às circunstâncias. No dia de ceia deles lá, eles reuniam, era banquete, o pessoal trazia de casa, vinho mesmo, e trazia pão, e trazia molho, e eles colocavam tudo em cima da mesa, e o negócio era banquete mesmo. Não é os copinhos, essas questões simbólicas, não. E aí tinha gente que trazia tanto, irmão, e tanto, e que esperava os apóstolos, como se fosse isso aqui, ó. Eu trouxe lá de casa um pernil assado. Fica aqui com a família, ó, a família, fica aí que daqui a pouquinho a gente come. Era assim. Aí os apóstolos celebravam e tal, vamos participar todo. E aí vinha aqui, irmão, igual um demônio comendo no pernil com a família toda. Mas o pobre, coitado, trouxe uma pele de frango, frio. E ele está tentando mastigar ela, e mastiga, mas parece chiclete, não dá nem para engolir. Era isso que acontecia, irmãos, na ceia de 1 Coríntios. Já entrava, irmão, hoje vai ser benção, fogo puro. Um galão na mão. O outro irmão, com um cálice desse nosso. Cuidado para não cair. Foi o que sobrou da comunhão, entende? Então é por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 11. Gente, está sendo uma vergonha a ceia suas. Alguns comem de vomitar, de passar mal. Enquanto outros vão para casa sem nada. Volta para casa. Uns bebem que sai bêbado. Paulo está dizendo. Está bêbado. A esposa tem que levar para casa carregado. Outros vão para casa sem tomar nada. Aí Paulo fala, isso é uma vergonha a ceia de vocês. O que estava acontecendo na ceia? Eles não estavam discernindo o corpo e o sangue de Jesus. Ok? É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11. O que eu recebi, ele diz assim, ó, versículo 17. Eu não vou elogiar vocês por causa da reunião de vocês, porque a reunião de vocês tem servido para pior. Esse é o versículo em 1 Coríntios 11, 17. O Simon está devagar, né? 1 Coríntios 11, 17. Não vou elogiar, a reunião sua está para pior. Antes ouço que quando reuni na igreja, há entre vós divisões.
Versículo 20. Quando reunir no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comer, cada um se apresenta a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro até se embriaga-se. Olha o que Paulo está dizendo que está acontecendo na ceia. Então a ceia é diferente de hoje. Aí Paulo diz, mas eu recebi do Senhor o que eu também ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Tendo dado graça, o partiu e disse, é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois ele de cear, ele tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, vocês estão anunciando. Toda vez que nós fazemos isso, nós anunciamos a morte do Senhor e dizemos que venha o Senhor. A ceia está dizendo assim, o Senhor morreu, é por isso que estamos alimentando da tua carne e do teu sangue, o Senhor morreu por nós, e o Senhor disse que nós teremos uma oportunidade, vamos cear com o Senhor na volta. Então você anuncia a morte e a vitória do Senhor e está dizendo, e eu sei que o Senhor vai voltar. Isso é importante da ceia, ok? Portanto, qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Igreja do Senhor, o que é comer o cálice, comer o pão e beber o cálice indignamente? Versículo 28. Examina-se o homem a si mesmo antes de comer o pão e beber desse cálice. Pois quem bebe e come indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pelo amor de Deus. Desculpa. Comer indignamente é não discernir a ceia. Olha para cá, irmãos. É não discernir o que você está fazendo aqui. Eu cheguei, o irmão me procurou ali e falou assim, pastor, hoje eu não participo da ceia. Eu pensei, por quê, irmão? Eu perguntei, né? Por quê? Porque eu não devolvi o dízimo mês passado. Amém. Mostrou um pouco de temor, pode ser. E não devolver o dízimo é um pecado grave. Mas não é isso aqui não, irmãos. Eu tenho visto as pessoas deixarem de participar da ceia desde quando eu era adolescente na igreja. Eu participo da ceia desde os 11 anos de idade. Hoje eu tenho 30. Meu aniversário está chegando em novembro, dia 24. Nem sei porque eu estou falando essas coisas. Mas eu participo desde os 11 anos, sabe? Eu vejo essas coisas acontecendo. Não participei da ceia, não. Não sabe, nunca foi explicado, difícil ser explicado isso aqui, é porque você não participa, porque você não sabe discernir. O que Paulo está dizendo? O povo aí que está participando da ceia, um está comendo demais, outro está comendo de menos, um está ficando bêbado, o outro não está bebendo nada, você não está discernindo a ceia, o corpo, o sangue, gente. Se você não discerne, não participa, sem fé, sem comunhão, sem responsabilidade, sem saber o que você está fazendo, não envolva com isso, você está brincando com o mandamento. Não tem nada a ver com o que você fez. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Pessoa, dia de ceia, levantou e teve uma discussão dentro de casa com o marido. Mulher, desgraça, hoje é dia de ceia. Você está rindo, acontece isso. Você fez eu perder a benção, agora é um inferno mesmo que você vai ver. Logo o dia da ceia, passei 29 dias na presença. Agora esse inferno aqui em casa hoje de manhã. É assim, irmão. Irmão, você conhece alguém que já viveu isso aí, viu? Você sabe que você conhece. Vamos na igreja, hoje eu não vou também, mas não, hoje eu não vou ceiar. Ó. Começou o inferno aqui cedo. O menino levanta cedo, faz alguma coisa, e a mãe xinga, até amaldiçoa e fala, dia de ceia, o que é essa praga desse menino que eu vou fazer? Dia de ceia. Entende isso? Dia de ceia. Saiu cedinho. Foi correr, foi praticar um esporte, foi jogar uma bola, esbarrou, o sangue ferveu. Irmão, você... Dia de ceia, perdi a ceia hoje. Você entende, irmãos? A mentalidade do ser humano? Se fosse uma igreja maior,
Porque eu já fui de uma igreja bem menor, mas acontecia isso, né? O jovem está namorando ali, aí teve um abraço mais apertado, um beijo mais demorado. No namoro tem que aproveitar, né, irmão? Porque depois vai acabando. Aproveita com decência e com ordem, né? Aí teve aquela coisa toda ali, deu no dia da ceia. Se tivesse feito uma coisa pior então, aí ficou complicado. E geralmente fica os dois, né? Estou falando nesse sentido, desse abraço mais apertado, tá? E o rapaz está lá, caçando a moça pelo olhar para saber o que vai fazer. Participa ou não? Geralmente a mulher faz assim. Você entende? São realidades. Para o outro lado, olha o que é a ignorância. Chega no dia da ceia. Examina, pois, o homem a si mesmo. Aí o cara examina todo. Lá em casa, ok. Conta, perfeito. Trânsito, quase. Não, trânsito, eu não mandei ele para aquele lugar, não. Firme. Jejum, top. Ali. Graças a Deus, hoje eu sou digno. E não é. A ceia você participa, não é porque você é digno, é porque você precisa. Não é porque você pode, é carência sua, que você deve por necessidade. Você nunca participa da ceia porque você está top, é porque você está mal, porque até a sua justiça é trapos de imundícia diante de Deus. O participar da ceia não é porque você comprou esse direito, é porque você sabe que você não pode pagar. É por isso que é pela fé. Se eu participar da ceia, qual que é os dois extremos? Hoje eu não participo porque eu não devolvi o dízimo, não participo porque eu cometi aquele negócio, não participo porque eu não fiz aquilo, não participo porque eu pequei. E quem é que te garante, querido? E quem é que te ensinou erradamente que você não participando, você vai se tornar mais santo? Se você está negando a unidade e a comunhão que é aquele que pode todas as coisas com você, se você está negando uma participação de fé, dizendo: Senhor Jesus, eu preciso de vida, eu preciso de paz, eu preciso, e pela participação, eu creio que o Senhor pode me ajudar. Agora você não participa, você se exclui e acha que isso é um tipo de santidade. Ou pior, você acha que é temor. Por que você não participa? Pequei semana passada. E os outros dias, você não pecou não? Hoje você não cometeu nenhum pecado hoje não, irmão? Você não pensou nenhuma besteira hoje não? Você não falou nada hoje não? Não teve um senso de preguiça hoje em você não? Não teve um senso de violência hoje em você não? De impaciência de você hoje não? Você não chegou hoje estressado em nenhum momento da sua vida hoje não? Você não comeu demais hoje não no almoço? Você sabia que não precisava repetir, você foi lá e repetiu, você não fez isso não? Não precisava de beber 3 vezes um copo de refri, você bebeu 4. Você não fez nada disso hoje não? Você está hoje aqui de uma maneira assim, espetacular. Entende estas coisas, querido? Você conquistou, então você está querendo conquistar o seu direito de participar. Se chegar alguém que for batizado, porque isso é o que nós ensinamos, que seja batizado para participar da ceia. Por quê? Porque tem gente que só vem na igreja e nunca abre o coração para dizer: eu creio no Senhor Jesus, nunca vou adorar demônio e eu quero ser batizado e ingressar na fé. Então nós ensinamos que seja batizado para participar da ceia, para ter um passo e cumprir o mandamento. Isso é o mínimo que nós devemos fazer e qual a Bíblia nos ensina. Amém, queridos? Tirou disso o examine a si mesmo e não come indignamente, é você discernir se você está sabendo o que está acontecendo e qual é a sua fragilidade, qual é a sua necessidade, qual é a importância da comunhão. Esse é o examinar. Queridos, eu vou passar 10 minutos, vocês aguentam aí para mim concluir isso daqui? Abre comigo lá em João agora. João capítulo 13. Olha que maravilha. João capítulo 13. Se tiver alguém que tem que pegar a condução,
lotação aí, não tem como. Tem alguém, irmãos? Tá. Se passar do horário, eu levo em casa, tá, queridos? Pode ficar à vontade aí. Se não tiver lá, a gente conduz. Olha isso daqui, João 13. Durante a ceia, 13:2. Durante a ceia. João 13:1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, pegou uma toalha e colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar o meu pé? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas vai compreender depois. Disse Pedro: nunca vai lavar os meus pés. Jesus respondeu: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Respondeu Pedro: então lava não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já está limpo não necessita de lavar senão os pés. No mais está todo limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. Aqui é dia de ceia, irmãos, é noite de ceia. Todos estavam sentados à mesa. Todos sabiam que precisava servir e lavar os pés. Jesus se assentou na mesa e os 12 se assentou com ele. A bacia estava no canto, com a água e a toalha. Serviço feito pelo pior escravo de uma casa. Os 12 sentaram na mesa. Qualquer um podia fazer, ninguém se levantou. Pedro deve ter olhado e falou assim: eu não levanto. João, não. Nem o apóstolo do amor levantou. Ninguém dos discípulos levantou. Jesus está em silêncio, esperando a ceia, esperando o momento. A bacia está ali para lavar os pés. Ninguém se levantou. Jesus levanta da cadeira, tira a roupa de cima, pega a toalha e volta sobre a cintura, e ajoelha no chão, e pega o pé de um por um, e começa a lavar com água. Todos os discípulos ficam olhando aquela cena, porque ele sabia que aquilo era feito pelo menor de todos, pelo escravo dos escravos, pelo servo dos servos. Nenhum dos discípulos fizeram, Jesus fez. Aquele que criou os céus e a terra, ajoelhado como escravo, lavando os pés dos discípulos. Aquele que formou tudo e todas as coisas e sustenta pelo poder da tua palavra, vestido com roupa de escravo, ajoelhado no chão, pegando o pé empoeirado de cada um e lavando, passando água, limpando cada um num ato simbólico. Que Pedro, quando vê aquilo, ele não fez a primeira coisa, que era lavar os pés, mas agora ele questiona, dizendo: nos meus pés o Senhor não toca, parecendo que ele era mais santo do que Jesus. E Jesus fala com ele: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se eu não tocar em você, se eu não tirar a tua impureza, não é a poeira do pé, é se eu não limpar você, Pedro, você não tem comunhão comigo. Não tente me servir achando que você é tão bom demais que eu não posso fazer algo por ti, ou achando que você é tão indigno. Irmãos, tem gente que acha que é tão pecador que o amor de Deus e o sangue de Jesus não pode o salvar mais. É por isso que comete suicídio. Isso é um mal e um deboche à cruz do Senhor Jesus. O outro acha que ele é tão bom que ele já faz tudo sozinho. Os dois extremos acabam com o ser humano. Jesus disse: se eu não lavar você, você não tem parte comigo. O Senhor está dizendo nesta noite: se eu não lavar você,
você não tem comunhão comigo. Se eu não tocar em você, você não desenvolve comigo. Se eu não tirar as tuas impurezas, você não cresce. Eu tenho que lavar você. E Pedro fala, então lava o corpo inteiro. Até Pedro tinha dificuldade para discernir as coisas espirituais. Amém, irmãos? A ceia é uma lavagem. No sentido, né, de limpeza. O Senhor está lavando. Não lavagem no sentido que você dá o porco, tá, irmãos? De purificação. Abre comigo o texto agora de Mateus para a gente terminar. Mateus 26, nós vamos terminar. Em nome de Jesus. Mateus 26. E 20. Chegado à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comia, disse-lhe, em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles entristeceram muito e começaram a perguntar, por acaso sou eu, Senhor? O que eles perguntavam, irmão? No dia da ceia, tem gente que passa, alguém está passando com cálice, a pessoa olha assim e fala assim, eu quero ver se ela vai pegar. Eu quero ver o que ele fez. Não é possível que ele toque. Aí a pessoa pega, o outro fala, nossa, que cara de pau. Alguém faz alguma coisa. Pegou na ceia. Quando Jesus está ceando, os discípulos perguntaram, por acaso sou eu? O momento da ceia é uma reflexão, por acaso sou eu? Eu devo? E qual que é a resposta? Sim, deve, e muito. E não pode pagar. É por isso que está aqui. Por acaso sou eu? Ninguém perguntou, é ele? Por acaso sou eu, Senhor? Sim, é você. Eu devo muito. Posso pagar? Não. O que fazer? Creia em mim. Eu pago. Faz a sua parte, o resto o meu sangue completa. Amém, queridos? Por acaso sou eu? Eles perguntaram. Não é ninguém, quem deixou, não deixou de pegar, sou eu. Versículo 26. Enquanto comia, está vendo que a ceia sempre ela é celebrada com comida? Estava comendo. Enquanto comia, Jesus parou, tomou o pão. Tomou o pão. Pode se colocar de pé, por favor. Você só vai me ouvir agora, para a gente. Passei muito do horário. Duas pessoas para auxiliar aqui. 4 pessoas para auxiliar. Em nome de Jesus. Alguém se apresenta? 4 pessoas. Amém. Oh, Senhor Jesus. Vou pular, tá, irmãos, o período de lavar as mãos, até porque o pão já foi cortado, viu? Já foi para a gente ganhar. Olha o que o Senhor diz. Enquanto comia, Jesus tomou o pão. Pode pegar as 2 vasilhas de pão, por favor. 2 irmãos. Isso. Olha o que diz. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e o abençoou. Levanta as 2 vasilhas de pão. Pai, em nome de Jesus, damos graças ao Senhor agora. Damos graças ao Senhor agora. Abençoamos e apresentamos ao Senhor. Estamos com esse pão levantado, porque sabemos que o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui, e tudo vem do Senhor, e nós abençoamos, dando graça em nome de Jesus. Amém.
Enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoou, o partiu. Ele abençoou, como nós oramos, e o partiu. O Senhor rasga, o rasgar, é a carne dele, está vendo? Na cruz, pela chicotada. É isso que é o símbolo do partir o pão. Foi rasgado ele. Você nunca esqueça ao partir um pão. A partir de hoje, toda vez que você partir um pão, passar manteiga, você vai lembrar do Senhor. Sério. Principalmente se você vai pegar ele e partir com as mãos. Sabe, a gente abre ele, tem paciência com a faca, você vai imaginar isso. Esse é o partir. A carne é rasgada do Senhor Jesus. Deus sendo partido pela maldade dos homens. Ok? O Senhor, a Bíblia fala no versículo 26. Pode fazer um fundo aí, Adriano, para a gente? Tomou o pão, o abençoou e o partiu. E deu ao seu...